Boa noite. Nós damos graças ao nosso Deus quando mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de, reunidos dessa forma, lermos a sua palavra, podermos meditar um pouco nela e tirar algumas lições, algumas aplicações. E eu gostaria que nós lêssemos um texto bastante conhecido, uma história que se encontra no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5. É um texto bem conhecido, muito usado no evangelismo. Nós vamos considerar a respeito de Naamã. O próprio Senhor fala a respeito de Naamã. No tempo de Naamã, havia muitos leprosos em Israel, mas ele menciona que nenhum outro foi curado, senão Naamã, o sírio. E nós então vamos abrir 2 Reis capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 17, diz: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem, herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião para romper comigo. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e o parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhes falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, que aceite uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres,
dá-se a esse teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Até aqui nós esperamos que Deus possa nos abençoar enquanto havemos de meditar na sua palavra. Bom, o texto, ele é um texto bem conhecido, e só para a gente sintonizar o período quando aconteceu isso, quem era o rei de Israel na época era Jorão. Nós encontramos isso no capítulo 3, quando menciona o começo do reinado dele. Quem era o rei da Síria? Era Ben-Hadad. Capítulo 3 e o verso 1 diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E diz verso 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Jorão, ele reinou nesse período do capítulo 3 até o capítulo 9, quando então Jeú foi ungido rei, e o próprio Jeú tirou a vida de Jorão. Quem era o rei da Síria nesse período? Ben-Hadad. A Síria era, na época, conhecida como a maior potência em termos de guerra. O seu exército, um exército temido pelo mundo inteiro. O rei era Ben-Hadad nesse período. E quem era o comandante do exército do rei da Síria? Era exatamente Naamã, um homem extremamente capaz no seu trabalho, no comando do exército do rei da Síria. Agora, o verso 1 diz assim: Naamã, ele diz, deixa eu voltar para o texto que eu mudei, capítulo 5 e o verso 1. Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Agora aqui, o escritor, ele relata algumas virtudes, algumas qualidades desse homem. Diz: era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito. Depois ele disse, no final do verso, homem herói valoroso. Então, várias qualidades na vida desse homem. Mas no final do verso disse, porém, leproso. Apesar de ele ser um homem extremamente capaz, extremamente eficaz no seu trabalho como comandante do exército do rei da Síria, mas esse homem, ele foi contagiado por uma doença terrível, na época conhecida como a lepra, hoje conhecida como a hanseníase. Agora, eu quero fazer um paralelo da enfermidade de Naamã e as dificuldades que Naamã enfrentou até alcançar a cura, com o problema do ser humano e as dificuldades do ser humano até encontrar a cura espiritual. O problema de Naamã era lepra, o problema nosso é pecado. Da mesma maneira como Naamã, ele teve dificuldades para vencer até encontrar a solução do seu problema, o ser humano, ele tem muitas dificuldades a vencer até ele alcançar a solução do problema ou o perdão dos seus pecados. E sabe qual foi o grande obstáculo entre Naamã e a sua cura? Orgulho. E esse orgulho, ele precisou de ser quebrado. Somente quando o orgulho foi quebrado, Naamã teve a humildade de aceitar a provisão de Deus. O homem, da mesma maneira,
Enquanto ele guardar no seu coração o seu orgulho, infelizmente ele não vai chegar à salvação, porque o orgulho vai constituir uma barreira entre ele e o Salvador. O orgulho faz com que ele pense que tem solução diferente. Ele não precisa de se submeter à solução de Deus. Esse homem, ele tinha várias qualidades, várias virtudes que colocaria esse homem numa posição muito elevada. Mas o final do verso disse, porém, leproso. Sabe quando nós olhamos para nós, talvez nós olhamos para as nossas chamadas virtudes ou qualidades, e nós dizemos, não, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa responsável, é um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma pessoa honesta para com a sociedade. Temos um monte de virtudes ou qualidades que talvez poderia nos colocar numa situação bem confortável. Só que apesar de todas as qualidades que nós temos, não podemos esquecer que, porém, nós somos pecadores. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 3 e o verso 23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos. Eu e você somos pecadores diante de Deus. Agora, quando chegamos no verso 2, disse, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quem era essa menina? Nós não sabemos. Quantos anos tinha essa menina? Também nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos. Essa menina, apesar dela ser uma menina de Israel, estava como prisioneira de guerra, trabalhando a serviço da mulher de Naamã. Mas sabe, eu vejo aqui uma coisa interessante. Ela conhecia o profeta de Israel. Agora, quem era o profeta na época? O profeta, aqui no caso era o profeta Eliseu, ele era o mensageiro de Deus. Aquela menina, ela provavelmente, pela maneira dela dizer, antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Essa menina provavelmente já tinha ouvido e já tinha conhecimento sobre milagres realizados por Eliseu. E ela então atribuía esses milagres ao próprio Eliseu. Ela disse, pois ele o restauraria da sua lepra. Ao passo que vamos chegar um pouco mais para frente, o próprio rei de Israel não tinha esse conhecimento, que o profeta, ele teria condições. Claro que o poder não estava com o profeta, o poder estava com Deus, mas o profeta, ele era o mensageiro, ele era o porta-voz de Deus. Mas essa menina, ela conhecia algo sobre o profeta, o mensageiro de Deus em Israel. Agora, quando ela vai e fala com Naamã, ou com a mulher de Naamã, a mulher de Naamã fala com Naamã, e rapidamente, já no verso 4, então foi Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Pergunta para que nós possamos pensar. Será que Naamã estava preocupado com seu problema? Será que a esposa de Naamã estava preocupada com o problema de Naamã? Lendo o texto, sugere que sim. A conversa, primeiro entre a menina e a esposa de Naamã. Rapidamente a esposa de Naamã
fala com ele a respeito da provisão, ou seja, da solução do problema, e rapidamente Naamã, ele já fala com o rei da Síria, sobre a mensagem que a menina falou. Ele era um comandante, um homem acostumado a dar ordens. Ele podia simplesmente ignorar o fato e dizer: olha, essa menina não sabe nada, é uma prisioneira de guerra, uma escrava israelita, e simplesmente ignorar aquilo que a menina falou. Mas ele não ignorou. Isso dá-nos a entender que ele estava preocupado com o seu problema. Primeiro, ele tinha consciência do problema. Segundo, ele se preocupou com o problema. Terceiro, ele queria a solução do problema. Ele tinha consciência do problema, ele se preocupou com o problema e ele queria a solução do problema. Trazendo para o lado espiritual, primeiro, o pecador precisa ter consciência do problema, da seriedade, da gravidade de um problema chamado pecado. Em segundo lugar, o pecador, ele precisa se preocupar com esse problema. Se preocupar com esse problema. E em terceiro lugar, ele precisa de querer a solução do problema. A mensagem do Evangelho, ela precisa de atingir o intelecto, a emoção e a vontade do ser humano. Primeiro, ele precisa de entender o que é Evangelho. Nós cantamos Evangelho, Evangelho, a grata notícia. Boas novas, santas novas da parte de Deus. O que é Evangelho? Boas novas. Mas como assim? Falar sobre pecado é boas novas? Parece que não. Ninguém quer falar sobre pecado, ninguém quer ouvir sobre pecado. Mas há a necessidade, ninguém vai ser salvo se primeiro não tiver convicção de que está perdido. Todos aqueles que estão dentro desta sala, que hoje podem cantar, que estão esperando a volta do Senhor Jesus para levá-lo para a sua presença, um dia precisaram de se curvar diante de Deus, se humilhar e reconhecer que eram pecadores culpados diante de Deus. Então, a convicção de pecados, ou o fato de Deus revelar a condição do homem, é boas novas, porque o homem precisa de ter consciência de onde ele está, e somente ele tendo condições, ou consciência de onde ele está, ele vai valorizar a solução, a provisão de Deus. Então, em primeiro lugar, boas novas é falar sobre o problema. Em segundo lugar, boas novas, a mensagem do Evangelho é anunciar a solução ou remédio, a provisão de Deus para esse pecador culpado. Agora, Naamã, primeiro, ele tinha convicção do problema. Segundo, ele estava preocupado com o problema, com a gravidade do problema. E em terceiro lugar, ele queria a cura. Eu faço uma pergunta para cada um que está aqui esta noite. Você tem convicção? Não é saber que você é pecador, isso todo mundo sabe. Ter convicção é muito mais do que saber. É aquela atitude de você estar convicto da seriedade e da gravidade do problema chamado pecado. O ser humano precisa de ter esta convicção. Sabe, a Bíblia mostra que o futuro daqueles que não são salvos é a condenação eterna, é uma separação eterna da presença de Deus. Onde está o inferno? Alguém perguntou uma vez, e a resposta foi:
o inferno está no fim de uma vida sem Cristo? Qual a segurança que você tem de voltar para sua casa no final dessa reunião, colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar? Você tem essa segurança? Eu tenho. E muitos dos que estão aqui têm. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma que aqueles que já foram salvos, o partir para eles, o próprio apóstolo Paulo diz, é incomparavelmente melhor. Então, para aqueles que já resolveram o problema do pecado, se deitar e não acordar amanhã, estará incomparavelmente melhor do que aqueles que ainda estão aqui. Mas a própria Bíblia também, ela mostra que aqueles que partem desse mundo sem esperança e sem salvação, eles vão fechar os olhos aqui e vão abrir os olhos no inferno. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, mostra exatamente dois homens que viveram e morreram. Diz: morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. E o próximo verso, sabe o que diz? E no inferno abriu os olhos, estando em tormentos. Enquanto um estava no seio de Abraão, gozando das bênçãos da salvação, o outro estava em tormentos no inferno. Pergunta: isso não te preocupa? Isso não te incomoda? Terceiro, Naamã queria a cura. A pergunta é: você quer a cura? Você quer a salvação? Você quer resolver o seu problema espiritual? O problema do seu pecado? Talvez você esteja dizendo: olha, eu sou convicto do meu pecado, eu de fato estou preocupado com o meu problema e eu quero a solução. Mas talvez você esteja exatamente igual Naamã, encontrando dificuldades para alcançar a cura. Talvez o seu problema seja o mesmo de Naamã. Agora Naamã, então, ele estava preocupado com o problema, ele queria a cura. Talvez Naamã, ele pode representar aquele pecador que entende tudo isso, sabe que é pecador, sabe da gravidade, quer a solução do problema, mas sabe, quer do seu jeito. Talvez não está disposto a se submeter à maneira de Deus resolver, quer resolver do seu jeito. E não vai funcionar, não vai dar certo. Bom, caminhando aqui, no verso 5 disse: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que ele busca ocasião para romper comigo. Bom, então, vários erros aqui. Primeiro, a menina falou, o profeta, ele foi enviado ao rei, ele levou literalmente uma fortuna, com o objetivo de alcançar a solução do seu problema. Isso mostra que ele tinha um interesse na solução, e também o rei tinha um interesse na solução. Sabe por quê? A lepra, primeiro, eu acredito que estava num estágio ainda mais inicial.
Porque a lepra, ela colocaria essa pessoa isolada da sociedade, porque ela era uma doença contagiosa. E também, ela não tinha cura, fatalmente a lepra levaria esse homem à morte. Primeiro, ele seria separado da sociedade. Segundo, ele seria apanhado pela morte física. Esse era o problema de Naamã. O nosso problema, pecado. O pecado nos separa primeiro de Deus. O homem está separado de Deus. Em segundo lugar, o pecado leva o homem a uma morte eterna, separação eterna da presença de Deus. Nós estamos pensando apenas um paralelo do problema de Naamã e o problema seu, o problema meu, o problema de cada um de nós. Se bem que Naamã também tinha o problema espiritual, mas por enquanto nós estamos pensando num problema físico. Qual problema é mais sério? Problema que Naamã tinha, lepra, ou problema que você tem, pecado? Obviamente, o seu problema é muito pior do que o problema de Naamã. Mas quando nós pensamos nas dificuldades aqui causadas, então a carta vai ao rei de Israel, o rei de Israel fica um pouco irado com aquilo, diz: olha, está buscando pretexto para romper comigo, porque eu não sou Deus com o poder de matar e vivificar, para que esse envie a mim um homem para que eu cure da lepra. Se o rei de Israel tivesse o mesmo conhecimento, não precisava ser mais, mas o mesmo conhecimento que a menina tinha a respeito do profeta, ele dizia: não, Naamã, você está com a pessoa errada. Quem é o mensageiro de Deus é o profeta Eliseu. Vai lá e ele deve ter uma solução para o seu problema. Não, ele simplesmente rasga as suas vestes, fica bravo e fala: olha, eu não sou Deus com o poder de matar e vivificar e tal, eu estou vendo que o rei da Síria está buscando é briga, é pretexto para romper comigo. Mas nisso o Eliseu ficou sabendo, então Eliseu mandou uma mensagem dizendo, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, melhor, um pouquinho mais para trás, sucedeu, verso 8, sucedeu, porém que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou-lhes dizer: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E agora então Naamã vai, veio pois Naamã com o seu carro, com os seus cavaleiros, e pararam à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, verso 10, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será purificada. A solução para Naamã, passada por Eliseu, foi muito simples. Mas Naamã colocou um monte de obstáculos, um monte de dificuldades, antes dele aceitar a provisão. Agora Eliseu não foi lá. Eliseu mandou um mensageiro. Aparentemente parece que Eliseu faltou cortesia da parte dele. Olha, já pensou? Quem era Naamã? Era o comandante do exército do rei da Síria. Um homem importante, um homem reconhecido. E Eliseu, ao invés de ir lá e dar continência para ele e recepcioná-lo, ele simplesmente manda um mensageiro falar com Eliseu. Tem uma razão por quê. Agora, quando ele ouve a mensagem, então, verso 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles,
e ficar purificado, e voltou-se e foi com indignação. Bom, qual era o interesse de Naamã? Era cura. Ele sai da sua terra, ele faz uma longa viagem, numa busca de resolver o seu problema, lepra. Quando ele chega lá diante do profeta, e o profeta manda apenas o mensageiro, vai lá, eu creio que foi Geazi, que foi trazer a mensagem para Naamã: olha, é só você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e vai resolver o seu problema. Se Naamã fosse um homem humilde, Naamã dizia: puxa, eu achei que estava tão difícil a provisão, mas é tão simples, então eu vou lá e mergulho e pronto. Mas não foi isso que ele pensou. Ele começa agora os questionamentos. Ele disse: pensava eu que ele sairia a ter comigo, colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Esse foi o primeiro questionamento dele. O segundo questionamento: olha, lá na minha terra tem rios de água cristalina, e ele me manda mergulhar nessas águas sujas do Rio Jordão. Mas espera aí, o que Naamã queria? Não era cura. A mensagem que foi transmitida a ele não era uma mensagem de cura. Por quê? Ele está questionando, porque ele está impondo condições, meios para resolver o problema. Se ele tinha uma provisão melhor, por que ele não resolveu antes? Ele não tinha outra solução, ele não tinha remédio, ele não tinha outra alternativa. Mas o orgulho era tão grande, que ao invés de se submeter à maneira de Deus resolver o problema, ele está argumentando os meios e as razões pelas quais ele poderia ser curado. Como o orgulho constitui um obstáculo entre o problema e a solução do problema. Talvez agora nós estejamos falando, mas que Naamã custoso, né? Que Naamã difícil. Naamã está argumentando. Era muito mais fácil ele se humilhar e ele tomar a posição da qual Eliseu o instruiu. Mas quantas vezes eu e você, diante da provisão de Deus para resolver o nosso problema, nós fazemos da mesma maneira? Sabiam que no inferno tem muitas pessoas convictas de que eram pecadores? Sabiam o fato de que eram pecadores. Sabiam até da gravidade do problema chamado pecado. E que até queriam a cura, queriam a solução do problema chamado pecado. Mas talvez por algo chamado orgulho, não submeteram à maneira de Deus salvar. Eu faço uma pergunta para você: será que o orgulho não tem sido um obstáculo entre você, o pecador, e Deus, o Salvador? Isso é possível. Agora, ele faz esses questionamentos. Por que Eliseu não foi lá? A primeira coisa, eu creio que Eliseu tinha um relacionamento perfeito entre ele e Deus, e Eliseu sabia exatamente quem era Naamã. E a atitude dele não ir lá, eu não vejo como falta de cortesia, mas foi algo para começar a quebrar o orgulho de Naamã. Porque ele não falou: Eliseu, ou Naamã, volta para sua terra e mergulha no rio Abana ou Farpar, mas mandou mergulhá-los na água do rio Jordão. Eu vejo que mais uma vez é uma atitude para quebrar o orgulho de Naamã.
E Naamã agora fala, mas não é possível eu deixar de mergulhar no rio Jordão, Abana e Farfar, rios de água cristalina, e mergulhar nessas águas sujas, turvas do rio Jordão. Ele faz um questionamento aqui, no verso 11, verso 12, quando ele diz, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Qual que é a resposta? Sim. Ele faz outra pergunta, não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? A resposta é não. Mas por que não? Qual que era a composição do rio Jordão e a dos rios de Damasco? Não era a mesma? A água não era H2O em qualquer situação? Claro que uma mais suja, outra mais limpa. Era a mesma. A água do Jordão tinha poder milagroso? Não. Mas a ordem do profeta foi exatamente o rio Jordão. Eu não poderia lavar-me neles e ficar purificado? Não. E o texto diz, e voltou-se e se foi com indignação. Daí a pouco, a partir do verso 13, chegam os servos de Naamã, provavelmente aqueles que estavam com ele, e literalmente chacoalha ele e fala, meu senhor, meu pai, se o profeta falasse para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? O que ele trouxe? 10 talentos de prata, talvez 340 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, aproximadamente mais de 80 quilos de ouro, e 10 vestes festivas, literalmente uma fortuna. Ele estava disposto a pagar, mas ele não estava disposto a se humilhar e mergulhar no rio Jordão. O servo dele, muito mais sensato, fala para ele, olha, o senhor não estava disposto a fazer um grande sacrifício, mandou o senhor fazer algo tão simples. E aí no verso 14 disse, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Eu quero mencionar apenas 7 degraus que Naamã desce até chegar ao ponto de se humilhar e mergulhar. Primeiro, ele deu ouvido à voz de uma menina. Segundo, ele foi buscar a cura na terra do seu inimigo. Terceiro, ele desce do palácio para a casa de Eliseu. Se geograficamente não era descida, imagina você se dirigir do palácio para um casebre. Em quarto lugar, ele dá ouvido à voz dos seus servos, aqueles que estavam acostumados a obedecê-lo. E em quinto lugar, ele desce da casa de Eliseu para as margens do rio. Em sexto, ele desce para dentro do rio. Em sétimo, ele mergulha 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E quando ele faz isso, ele sai e a sua carne como a carne de uma criança, totalmente purificada. Agora, quando nós continuamos a leitura até o verso 17, ele volta para Eliseu. Lá no verso 11 ele tinha falado, pensava eu. Agora no verso 15 ele volta e diz, agora eu sei que não há Deus senão em Israel. Que mudança de mente, de pensamento e de atitude. Mas quando aí ele oferece presente e Eliseu recusa o presente. Quando chega lá no verso 17, ele diz assim, e disse Naamã, se não queres, dá-se a esse teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E é interessante que o escritor, ele disse ao Senhor, com letras maiúsculas. Esse homem, ele
quando ele se submeteu à maneira de Deus curá-lo, ele foi curado. Quando ele se humilhou e ele mergulhou, ele foi curado. Agora, 3 vezes, do verso 15 até o verso 17, ele se coloca na posição de servo de Eliseu. E no final do verso 17, ele disse: nunca mais oferecerá esse teu servo sacrifícios e holocausto a outros deuses, senão ao Senhor ou ao Deus de Israel. Esse homem tinha um problema físico chamado lepra, mas ele tinha um problema espiritual chamado pecado. E nesse período, quando ele foi quebrantado, quando ele se humilhou e ele aceitou a provisão de Deus, quando ele obedeceu a maneira de Deus resolver o problema dele foi resolvido. E não somente o problema físico, mas o problema espiritual. Até então ele estava lá na Síria servindo deuses, que não é Deus. Mas agora ele volta para a Síria com uma coisa em mente: eu agora vou oferecer sacrifícios e holocaustos somente ao Senhor, ao Deus único, vivo e verdadeiro. Mas sabe, ele teve muitos obstáculos até chegar a ser curado. E esses obstáculos todos foram causados por apenas uma coisa: orgulho. Sabe, o orgulho, infelizmente, ele tem dificultado muitas pessoas de serem salvos. Tantas pessoas sabem que são pecadores, sabem como ser salvo, mas talvez diz assim: não, mas salvação só por meio do arrependimento e a fé em Cristo é muito pouco. Eu preciso fazer algo. Bom, é pouco quando não temos uma convicção do que realmente Cristo fez por nós. Quando entendemos o quanto Cristo sofreu para que eu e você pudesse ser salvo, salvação por meio de arrependimento e fé em Cristo não é pouco de forma nenhuma. Eu não posso pagar, mas Cristo já pagou. E eu preciso de crer, de confiar e de descansar naquele que lá na cruz, há quase 2000 anos atrás, sozinho, entre os céus e a terra, sofreu o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Mas o simples fato de Cristo ter morrido não garante a salvação a ninguém, a não ser que esse pecador coloque a sua fé naquele sacrifício que Cristo fez. Que você essa noite reflita sobre sua condição espiritual. Se você tem convicção do seu pecado, se você está preocupado com a solução do seu problema, ou com o seu problema, e se você quer a solução, que você hoje venha arrependido, creia em Cristo, e você terá vida e vida eterna. Que Deus aplique a sua palavra.